A chuva caía como lâminas afiadas sobre as falésias do Algarve, transformando o caminho íngreme em um rio de lama e desespero. João escorregou, o estalo seco do seu osso quando mais alto que o trovejar do céu, e o mundo se dissolveu em uma névoa de dor lancinante que o fez questionar se a morte viria rápida ou lenta naquela solidão furiosa. Mas então, das sombras da tempestade emergiu uma figura encharcada, mãos firmes e voz calma como um farol. Segure-se, eu cuido de você agora. João acordou no hospital de Faro com o corpo latejando, mas a perna imobilizada em um gesso perfeito, como se um cirurgião de elite tivesse trabalhado ali. Os médicos murmuravam sobre um anjo da guarda, um homem que o carregara nas costas por quilômetros através da tormenta, improvisando uma tala com galhos e sua própria jaqueta rasgada. Ele não deixara nome, só um bilhete amassado: cuide-se. A vida ainda tem surpresas. João, um fotógrafo de 28 anos de Lisboa, sempre cético com heróis de contos de fadas, sentiu um arrepio que não era só da febre. Quem era aquele estranho que salvara sua vida sem pedir nada em troca? Os dias seguintes foram um borrão de morfina e reflexões forçadas. João, solteiro e imerso em sua carreira de capturar a essência crua de Portugal, das ruas empedradas de Alfama às praias selvagens do sul, nunca imaginara que uma trilha solitária em busca de um pôr do sol perfeito o deixaria à beira do abismo. Seus amigos em Lisboa mandavam mensagens cheias de preocupação: você e suas aventuras impulsivas, homem. Volta logo, a cidade está sem graça sem suas fotos malucas. Mas ele ria fraco, o peito apertado por algo mais profundo. A gratidão misturava-se a uma curiosidade voraz. Porque aquele homem desaparecera? E porque, nos sonhos febris, seu rosto, olhos castanhos intensos, barba úmida colada à pele morena, voltava como um enigma não resolvido. Enquanto isso, em uma base naval próxima a Lagos, Miguel limpava sua arma com precisão mecânica, o cheiro de sal e pólvora impregnado em sua pele como uma segunda camada. Aos 30 anos, fuzileiro da Marinha Portuguesa, ele era o tipo de soldado que comandantes elogiavam pela frieza sob fogo e companheiros invejavam pela forma física esculpida por anos de treinamento brutal. Mas ninguém sabia do segredo que ele guardava como uma granada sem pino. Miguel era gay, e em um mundo de camaradagem masculina rígida, isso era uma fraqueza que ele enterrava mais fundo que qualquer trincheira. A noite da tempestade fora um lapso, ele patrulhava a costa quando ouviu o grito abafado pelo vento. Carregar João até a estrada fora instinto, enfaixar a fratura com técnicas aprendidas em missões no Afeganistão, um ato de humanidade que ele não podia se permitir repetir. Foi só um civil qualquer, murmurou para si mesmo, mas o bilhete que deixara traía a mentira. Ele queria que João se lembrasse, mesmo sem saber porquê. Um mês se passou como uma névoa salgada. João, agora com muletas, voltou a Lisboa mancando, mas com uma determinação nova. Suas fotos da viagem, tiradas antes do acidente, ganharam exposição em uma galeria pequena no Bairro Alto, e o buzz online o surpreendeu. O fotógrafo que dançou com a morte, tituleavam os blogs. Ele sorria para as câmaras, mas à noite, folheava anotações sobre o anjo da guarda, esboçando traços vagos de um rosto que o assombrava. Foi em uma dessas noites chuvosas de outono que o destino girou sua roleta novamente. Uma mensagem anônima chegou ao seu Instagram: suas fotos capturam o invisível. Gostaria de ver mais. Encontro no Café à Brasileira, amanhã às 18 horas. Sem muletas, espero. O coração de João acelerou. Era ele. Ou uma pegadinha cruel. No café histórico, com suas paredes de azulejos azuis e quando risadas de turistas, João esperou com o pulso disparado. O lugar cheirava a pastel de nata fresco e café forte, um bálsamo contra a ansiedade que o roía. Quando a porta tilintou, ele ergueu os olhos e congelou. O homem que entrou era alto, ombros largos sob uma jaqueta de cor desgastada, o mesmo olhar castanho que povoava seus sonhos. Miguel, disse ele, estendendo a mão com um sorriso tímido que não combinava com sua postura militar. João apertou a mão, sentindo o calor residual de uma vida vivida à beira do perigo. Você. Foi você na tempestade. Miguel assentiu, sentando-se com a graça de quem sabe se mover sem alarde. Eu não podia deixar você lá. Mas não sou herói, João. Sou um cara que sabe remendar o que quebra. Eles conversaram por horas, o tempo dissolvendo-se em confidências inesperadas. Miguel falou de patrulhas costeiras rotineiras, de como o mar de Portugal era tanto amante quanto inimigo. João compartilhou suas fotos, revelando como cada clique era uma caçada pela verdade escondida. Havia uma faísca ali, uma atração sutil que nenhum dos dois nomeava ainda, olhares que se demoravam, risadas que ecoavam como promessas. Quando se despediram, Miguel tocou seu ombro levemente: cuide-se de verdade agora. A vida ainda tem mais tempestades. Mas as tempestades verdadeiras estavam apenas começando. Na semana seguinte, João recebeu um convite para uma exposição em Porto, e Miguel, em folga, ofereceu-se para acompanhá-lo de trem. O percurso ao longo da costa atlântica foi um bálsamo,
comparadas em vilarejos onde comiam sardinha assada e trocavam histórias. Miguel confessou fragmentos de seu passado, crescido em uma família conservadora de Setúbal, onde o pai pescador via a marinha como redenção para um filho fraco. João, por sua vez, admitiu suas próprias cicatrizes, um namoro fracassado com uma mulher que o deixou questionando sua identidade, anos de negação interna sobre traços que ele rotulava como apenas admiração. Eu sempre fugi do que sentia, disse João, olhando o mar cinzento. Miguel ficou em silêncio, mas seu joelho roçou o de João no assento apertado, um toque elétrico que disse mais que palavras. Em Porto, a exposição foi um sucesso, mas o conflito irrompeu como um ribeiro transbordando. Durante o coquetel, um crítico conservador, amigo do pai de João, zombou abertamente de uma foto homoerótica sutil que João incluíra, silhuetas de pescadores abraçados contra o pôr do sol. Arte moderna demais para o nosso Portugal tradicional, rosnou o homem, autossuficiente para virar cabeças. João corou, a raiva subindo como baile, mas antes que pudesse responder, Miguel surgiu ao seu lado, voz baixa e firme, talvez o senhor devesse olhar mais de perto. É sobre conexão humana, não rótulos. O ar ficou tenso, olhares afiados como facas. Mais tarde, no quarto de hotel com vista para o Douro, João desabou, porque você me defendeu. Nós mal nos conhecemos. Miguel hesitou, o peso de anos de segredos pressionando seu peito. Porque eu sei o que é ser julgado pelo que se é, não pelo que se faz. Naquela noite, sob a chuva fina de Porto, eles caminharam pelas ruas de pedra, mãos roçando acidentalmente, ou não. Miguel contou mais, sua primeira missão no estrangeiro, onde um companheiro de pelotão descobrira cartas suas para um amor proibido em casa, levando a sussurros e isolamento que quase o quebraram. Eu aprendi a consertar ossos, mas o meu próprio ainda está fraturado. João parou sob um lampião antigo, a luz dançando em seus olhos. Então me deixa ajudar a remendar. O beijo que veio foi tímido, um roçar de lábios que carregava o sal do mar e o peso de confissões não ditas. Não era paixão carnal, mas uma âncora emocional, um voto silencioso de que, juntos, enfrentariam as correntes. De volta a Lisboa, a idílio frágil testou suas fundações. A família de João, devota católica de raízes alentejanas, visitou sem aviso, enchendo seu apartamento com pratos de bacalhau e perguntas incisivas. Quem é esse amigo militar que te acompanha tanto? Indagou a mãe, olhos estreitos como fendas. João gaguejou, o pânico subindo, mas Miguel, presente por acaso, interveio com charme desarmador. Só um companheiro de aventuras, senhora. Seu filho tem um dom raro. A tensão dissipou-se em risadas forçadas, mas depois, sozinhos, João explodiu, eles nunca entenderão. Eu nem entendo ainda. Miguel o abraçou, forte como uma muralha, o entendimento vem devagar, como uma maré. Mas eu estou aqui. Porém, o passado de Miguel não perdoava pausas. Uma carta da base chegou, uma missão urgente no Mediterrâneo, potencialmente perigosa, com data marcada para dali a 2 semanas. Eu tenho que ir, disse ele a João durante um piquenique no Parque Eduardo VII, o outono tingindo as folhas de vermelho. João sentiu o chão sumir, a memória da tempestade voltando como um fantasma. E se você não voltar? Como eu conserto isso sem você? Lágrimas quentes traçaram seu rosto, e Miguel, pela primeira vez, deixou a máscara cair completamente. Eu sou gay, João. Sempre fui. E amar você me assusta mais que qualquer bala, porque significa arriscar tudo que construí. A revelação pairou como uma confissão sacramental, libertadora e aterrorizante. João, tremendo, respondeu, então arrisque comigo. Eu também estou quebrado, mas juntos. Talvez sejamos inteiros. As semanas pré-missão foram um turbilhão de intensidade. Eles exploraram Lisboa como amantes em fuga, passeios de elétrico pelo Chiado, noites em bares de fado onde vozes roucas cantavam de corações partidos, e conversas madrugada adentro sobre sonhos, João sonhando com uma galeria própria, Miguel fantasiando uma vida pós-uniforme, talvez uma cabana no Algarve onde o mar não ditasse ordens. Mas as sombras da sociedade portuguesa, ainda entrelaçada com tradições conservadoras, infiltravam-se. Amigos de Miguel na Marinha começaram a cochichar sobre o fuzileiro que anda com o artista sensível, e um colega bêbado confrontou-o em um bar de Belém. Cuidado, rapaz. Homens como você não duram em pelotão. Miguel rebateu com o punho cerrado, mas o dano estava feito, dúvida semeada como erva daninha. João, por sua vez, enfrentou sua própria provação. Um ex-namorado, invejoso do sucesso repentino, vazou fotos antigas nas redes, insinuando que João sempre foi instável. Os comentários choveram, de mulher para homem. Que vergonha para a família. A exposição em Lisboa, que ele planejava como ápice de sua carreira, virou campo minado de olhares julgadores. Em uma noite de desespero, ele confrontou Miguel, e se isso for maior que nós?
E se o mundo nos quebrar de novo? Miguel, olhos flamejantes, pegou suas mãos. O mundo quebra, mas nós remendamos. Lembra da tempestade? Eu te carreguei. Agora, você me carrega. O dia da partida chegou como um veredito. No porto de Lisboa, sob um céu de chumbo que ecoava a noite fatídica, Miguel embarcou no navio com um beijo roubado atrás de contêineres, um adeus que doía como separação cirúrgica. Volto em um mês. Espere por mim no mesmo café. João assentiu, o coração um tambor de guerra, e assistiu o navio cortar as ondas, uma silhueta solitária no convés acenando. Os dias que se seguiram foram um limbo de ansiedade. João mergulhou no trabalho, editando fotos com mãos trêmulas, mas cada notificação no telefone era uma facada, notícias de tensões no Mediterrâneo, migrações perigosas que a marinha patrulhava. 2 semanas em, o pior aconteceu. Um comunicado oficial, o navio de Miguel fora atacado por contrabandistas, um tiroteio na costa da Líbia deixando feridos e pânico. Fuzileiro Miguel Santos, status desconhecido. João leu a notícia em um café, o mundo girando em câmara lenta, o mesmo café onde tudo começara. Ele correu para a base, implorando por informações, mas os oficiais eram muros de pedra. Classificado, senhor. Desesperado, ele contatou a família de Miguel em Setúbal, uma viagem tensa de trem onde a mãe, uma viúva de olhos cansados, o recebeu com desconfiança. Meu filho nunca mencionou você. Mas ao ver a foto que João carregava, um clique roubado deles em Porto, algo amoleceu. Ele sorri de verdade nessa. Vá, filho. O mar leva, mas às vezes devolve. A espera virou agonia coletiva. João organizou uma vigília silenciosa em Lisboa, amigos GLBT da comunidade se unindo em solidariedade, um lembrete de que o amor, em suas formas diversas, era uma rebelião quieta contra o preconceito. Banners com fotos de casais como deles tremulavam na Praça do Comércio, mensagens de amor sem fronteiras e quando em um Portugal que, aos poucos, mudava. Mas internamente, João lutava com demónios, flashbacks da tempestade, onde ele fora o fraco salvo, agora, invertido, ele era o que esperava, impotente. Sonhos o acordavam suado, Miguel caindo no mar escuro, e ele acordava gritando o nome. O milagre veio na véspera do mês prometido. Um táxi parou no café à brasileira, e lá estava ele, Miguel, magro, com um curativo no braço, mas vivo, os olhos brilhando como faróis. Eu revelei quem era para meus homens. No meio do caos, disse que lutava por um amor em Lisboa. Eles me apoiaram. João se lançou em seus braços, o café inteiro aplaudindo o reencontro como uma cena de cinema. Mas o verdadeiro clímax veio depois, em um banco à beira do Tejo, onde Miguel entregou um colar improvisado, uma concha da Líbia com uma inscrição gravada, remendados juntos. A revelação final veio em uma carta que Miguel lera para o pelotão ferido. Eu sou o fuzileiro que consertou uma perna na tempestade. Mas o homem que me consertou foi o estranho que se tornou meu tudo. Lágrimas misturaram-se ao sal do rio, e João sussurrou, bem-vindo de volta, meu herói. O sol se punha, tingindo o céu de promessas, e pela primeira vez, o futuro parecia não uma tempestade, mas um horizonte calmo, onde amor e identidade dançavam livres. Mas o horizonte calmo era ilusão. Na manhã seguinte, enquanto caminhavam pela Baixa Restaurada, um repórter da TVI os abordou, microfone em riste, fuzileiro Santos, ouvi rumores de uma história heroica e romântica. Pode confirmar. Miguel congelou, o instinto militar gritando silêncio, mas João, com a coragem recém-forjada, interveio. Sim, confirmamos. Amor não é notícia, é vida. O clipe viralizou, dividindo o país como uma fenda tectónica. Nas redes, hashtags como Amor Português e Orgulho GLBT explodiram, mas também os trolls, vergonha para a Marinha. Demissão já. A família de Miguel, alertada pela mídia, invadiu Lisboa como uma maré alta. O pai, agora falecido, deixara um legado de rigidez que o irmão mais velho, António, carregava como cruz. Ele confrontou Miguel em um restaurante de mariscos em Alcântara. Você mancha o nome da família. Pescadores e soldados não se deitam com homens. Miguel, voz trêmula mas firme, rebateu. Eu não me deito, eu amo. E se você não entende, saia da minha vida. António saiu batendo a porta, mas a mãe ficou, tocando o braço do filho. Seu pai era duro, mas eu vi o brilho nos seus olhos quando falou dele de tempo. O perdão não veio fácil, mas era um começo, uma rachadura na armadura familiar. João, igualmente, enfrentou o backlash. Sua galeria em Lisboa cancelou a próxima exposição, citando pressões de patrocinadores conservadores. Não queremos controvérsia, disse o dono, evitando olhares. Devastado, João considerou fugir para o exílio criativo no Brasil, mas Miguel o ancorou. Luta aqui. Portugal é nosso lar, vamos moldá-lo.
Juntos, eles organizaram uma mostra independente no Lisboa Factory, um hub artístico underground onde a diversidade era moeda corrente. A abertura foi caótica, protestos de grupos ultracatólicos do lado de fora, com cartazes de Deus abomina, mas dentro, uma multidão eclética, ativistas artistas, até marinheiros anónimos que apertavam a mão de Miguel com respeito velado. O evento virou turning point. Uma foto icônica, João e Miguel de mãos dadas sob chuva de confetes coloridos, correu o mundo, simbolizando um Portugal em transição, onde o referendo de casamento igualitário de 2010 ecoava em vitórias cotidianas. Mas o conflito pessoal escalou quando um ex-companheiro de Miguel, invejoso e amargurado, vazou áudios falsos sugerindo que Miguel usara sua posição para favores. A Marinha investigou, dias de interrogatórios frios em uma sala sem janelas, onde Miguel revivia traumas de missões passadas. Eu jurei proteger o país, não me esconder, defendeu-se ele, mas a dúvida o corroía, valia o risco. João, à beira do colapso, confrontou o acusador em um bar de Cais do Sodré, não com violência, mas com verdade crua. Você o inveja porque ele tem coragem que você nunca terá. O homem, desarmado pela honestidade, confessou ser uma mentira nascida de rejeição própria. Ele também era gay, reprimido por anos. A reconciliação veio inesperada, um aliado improvável que testemunhou a favor de Miguel, limpando seu nome. Na base, o comandante chamou Miguel: você é um dos melhores, rapaz. Mas lembre, o uniforme protege, mas o coração guia. Com a poeira assentando, eles escaparam para uma escapada no Douro, alugando uma quinta isolada entre vinhedos dourados. Ali, longe de flashes e julgamentos, o amor floresceu em quietude, caminhadas ao amanhecer, onde Miguel ensinava João nós náuticos, e João capturava retratos que revelavam a vulnerabilidade do soldado. Você me faz sentir visto, murmurou Miguel uma noite, sob estrelas como confetes celestiais. João respondeu com um beijo suave, e você me faz sentir inteiro. Mas até no paraíso, sombras espreitavam, uma carta de António chegara, pedindo trégua: venha pescar em Setúbal. Traga seu amigo. O reencontro familiar foi um campo minado emocional. Na praia de Troia, com redes estendidas e o mar lambendo as botas, António e Miguel trocaram poucas palavras, o silêncio pesado como âncora. João, outsider, ofereceu-se para ficar de lado, mas Miguel insistiu: você é parte disso agora. Aos poucos, conversas surgiram, sobre o pai, sobre perdas no mar, sobre como o preconceito era herança tóxica. António, voz rouca, admitiu: eu tenho medo por você, irmão. O mundo ainda morde. Miguel apertou seu ombro: então me ajuda a não sangrar sozinho. O abraço que veio foi desajeitado, mas real, um passo para além do abismo. De volta à capital, a vida ganhou ritmo novo. João ganhou um Prémio Nacional de Fotografia por sua série Remendos Invisíveis, dedicada a Miguel, e a Marinha, em gesto sutil, promoveu a instrutores, onde ele treinava novos recrutas em resiliência emocional. Mas o clímax final veio em uma gala beneficente em Sintra, palácios góticos iluminados como sonhos. Lá, sob olhares de elite, Miguel subiu ao palco inesperadamente: eu consertei uma perna na tempestade, mas fui consertado por um amor que desafia tempestades maiores. Este é para todos que se escondem, revelem-se. O aplauso foi ensurdecedor, e João, nos bastidores, chorou, não de dor, mas de liberação. Anos depois, em uma cerimônia discreta no cartório de Lisboa, eles trocaram votos, anéis simples de prata com conchas gravadas. A família, agora unida, com António como padrinho relutante, aplaudiu, e amigos de pelotão e galeria ergueram taças. O sol de Portugal, eterno testemunha, banhava-os em luz plena, provando que, das fraturas mais profundas, nasciam as uniões mais fortes. No entanto, a lua de mel em Madeira trouxe não só beijos sob cascatas, mas um sussurro de conflito latente. Miguel, agora fora de missões ativas, lutava com o vazio pós-adrenalina, noites de insônia onde fantasmas de tiros ecoavam. Eu era definido pelo perigo, confessou ele a João durante uma trilha no Pico Ruivo, vento uivando como lamentos. João, sempre o artista sensível, sugeriu terapia, mas Miguel resistiu: soldados não choram em sofás. O impasse cresceu, pequenas fricções como faíscas, João reclamando da rigidez militar em casa, Miguel se irritando com a sensibilidade excessiva das fotos de João sobre traumas que era. O ponto de ruptura veio com uma oferta: João foi convidado para uma residência artística em Berlim, 6 meses explorando identidades europeias pós-guerra. É uma chance de ouro, argumentou ele, mas Miguel viu abandono: você foge quando as coisas ficam reais. A briga explodiu em sua cabana alugada, palavras como granadas: você me salvou, mas não me prende, gritou João, saindo porta afora na chuva tropical. Sozinho no cume, Miguel desabou, o pânico de perda revivendo a noite da tempestade invertida. Ele correu atrás, encontrando João encharcado, olhos vermelhos.
Eu tenho medo de te perder para o mundo, admitiu Miguel, voz quebrada. E eu tenho medo de te sufocar, rebateu João. O abraço sob a tempestade foi catarse, uma promessa de terapia conjunta, não fraqueza, mas força compartilhada. De volta, o crescimento os transformou. Miguel começou a escrever memórias anónimas para um blog GLBT, Fuzileiro das Sombras, onde contava histórias de camaradagem que era na Marinha, inspirando recrutas escondidos. João integrou elementos militares em sua arte, uma série chamada Âncoras Quebradas, que vendeu em leilões internacionais. Mas a sociedade portuguesa, apesar das vitórias, ainda testava limites. Uma lei proposta contra propaganda homossexual em escolas, resquício de lobbies conservadores, inflamou protestos. Eles marcharam na Avenida da Liberdade, mãos entrelaçadas, cartazes proclamando amor não é crime. A mídia os batizou de O Casal da Tempestade, e sua história virou documentário, humanizando o debate. Um twist inesperado veio de António, grávido de um filho com sua esposa. Ele pediu a Miguel para ser padrinho, mas com uma condição velada: ensino a ser homem forte, não fraco como. As palavras não ditas doeram, mas Miguel transformou em oportunidade. Durante visitas a Setúbal, ele levava o sobrinho para praias, ensinando natação com lições sutis de empatia. Força não é punho, é abraço quando o outro cai. Aos poucos, António observava, mudando. Um dia, confessou: eu estava errado. Você é o homem que nosso pai queria que eu fosse. João, por sua vez, reconectou com seu ex, agora um aliado em terapia de grupo para sobreviventes de negação interna. Você me mostrou o que eu negava, disse o homem, e juntos fundaram um podcast sobre jornais que era em Portugal. Mas o verdadeiro teste veio quando Miguel recebeu uma medalha honorária por sua missão na Líbia, uma cerimônia no Palácio de Belém, com o presidente presente. Ansioso, ele pediu a João: fica ao meu lado, público e orgulhoso. João hesitou, memórias de julgamentos familiares piscando, mas assentiu: por nós. A noite foi épica, uniformes engomados, discursos sobre bravura, e quando Miguel subiu, ele dedicou a honraria ao amor que me remendou: João, venha aqui. O salão ofegou, aplausos mistos com sussurros, mas o presidente apertou suas mãos: Portugal honra heróis de todas as frentes. Lágrimas fluíram, e na recepção, colegas de Miguel brindaram abertamente, barreiras caindo como dominós. Meses depois, em uma viagem de volta ao Algarve, o local da tempestade, eles recriaram o momento. Subindo a falésia com uma garrafa de vinho do Douro, Miguel ajoelhou na lama seca: case comigo de novo, todo o ano, para lembrar que sobrevivemos. João riu, aceitando com um beijo salgado pelo mar. O sol se pôs, e pela primeira vez, o horizonte era infinito, livre de sombras. Contudo, a eternidade prometida enfrentou vendavais inesperados. Um ano após a medalha, Miguel foi diagnosticado com PTSD crónico, flashbacks que o acordavam gritando, noites em que ele se trancava no banheiro, punhos cerrados contra azulejos. Eu conserto os outros, mas isso me quebra, confessou ele a João em uma sessão de terapia conjunta, voz embargada. João, que sempre fora o sensível, agora virava pilar: então quebre comigo. Eu colei pedaços seus antes. Eles adotaram rotinas, meditação ao nascer do sol no Tejo, onde Miguel ancorava sua respiração no ritmo das ondas, e João canalizava a dor em diários visuais, esboços abstratos de fraturas emocionais. A comunidade GLBT de Lisboa os envolveu como família escolhida. No período anual, eles lideraram uma parada temático, Remendos de Coragem, com flow-arts inspirados em histórias militares atraindo até veteranos reticentes. Mas o conflito externo irrompeu quando um político populista, surfando onda anti-imigração, usou a Marinha como pano de fundo para discursos homofóbicos: nossos fuzileiros protegem fronteiras, não os estilos de vida decadentes. Miguel, agora porta-voz informal, rebateu em uma entrevista na RTP: eu protegi fronteiras e amei um homem. Qual é a diferença? O escândalo dividiu a nação, mas galvanizou apoio, petições online, cartas de alunos inspirados. Pessoalmente, um passo em negote veio com a adoção. Após anos de papelada e julgamentos velados, 2 homens. E a criança precisa de mãe. Eles acolheram Sofia, uma menina de 8 anos de um orfanato no Alentejo, órfã de pais migrantes. Seu primeiro dia foi causa adorável: Sofia, olhos grandes como azeiteiras, perguntando por que 2 papais. Miguel, desajeitado com ternura, respondeu: porque o amor vem em duplas fortes. João capturou o momento em foto, mãos pequenas nas deles, contra o mar de Cascais, uma imagem que virou símbolo em campanhas de adoção quer. Mas Sofia trouxe desafios profundos. Noites de pesadelos dela sobre perda ecoavam os de Miguel, forçando-o a confrontar seu próprio luto não processado pelo pai. Em uma viagem familiar a Évora, templos romanos sussurrando histórias antigas, Miguel desabafou com João: eu herdei a rigidez dele,
mas você me ensina flexibilidade. João, abraçando-o sob estrelas, replicou, e você me dá estrutura. Somos o remendo perfeito. Sofia, espiando, riu, papais são como quebra-cabeças. O equilíbrio testeou-se quando João recebeu uma bolsa para documentar comunidade esquiar na Islândia, 3 meses de gelo e auroras. Vá, encorajou Miguel, mas o adeus no aeroporto de Lisboa foi rasgado, Sofia chorando, não vai, e João hesitando no portão. Cartas e videochamadas sustentaram, mas uma nevasca cortou comunicações, deixando Miguel em pânico, ecos da missão perdida. Quando João voltou, bronzeado pelo norte, encontrou Miguel mais magro, mas eles reconstruíram com uma viagem de reconexão a Sintra, castelos como cenários de contos onde reafirmavam votos sob neblina mística. Socialmente, eles navegaram águas turbulentas. Um escândalo na Marinha, assédio a um recruta gay, explodiu, e Miguel testemunhou anonimamente, sua voz alterada expondo podridão interna. A mídia os caçou, mas eles se refugiaram em uma rede de apoio, jantares com casais como eles, trocas de histórias que teciam tapeçaria de resiliência. António, agora tio dedicado, surpreendeu visitando com o filho, ensine-me sobre isso, irmão. Para o miúdo. O ápice emocional veio em uma conferência em Coimbra, onde João palestrava sobre arte como ativismo. Um heckler gritou, vocês destroem a família tradicional. Miguel, na plateia com Sofia no colo, levantou-se, nossa família é tradição, amor que sobrevive tempestades. O salão aplaudiu, e depois, em um jardim medieval, Sofia desenhou eles três como super-heróis, papai fuzileiro e papai câmara contra monstros ruins. Com o tempo, o legado cresceu. Miguel fundou uma ONG para veteranos LGBTQ+, âncoras seguras, oferecendo terapia e mentoria. João publicou um livro, Tempestades Remendadas, best-seller que inspirou adaptações teatrais. Sofia floresceu, desenhando sua própria série de quadrinhos sobre famílias arco-íris. E em noites quietas, deitados em lençóis de linho, eles sussurravam gratidões, pela tempestade que os uniu, pelas fraturas que os forjaram. Ainda assim, o tecido da vida tecia fios inesperados. Aos 35, Miguel enfrentou uma lesão antiga da perna, ironia cruel, a mesma que ele consertara em João, forçando a aposentadoria precoce da Marinha. Quem sou eu sem uniforme? Questionou ele em uma clínica de Faro, vista para o mar que outrora comandara. João, ao lado, apertou sua mão, você é meu, de Sofia, do mundo que você remendou. A transição foi árdua, dias de fisioterapia onde Miguel rangia dentes, noites de dúvida onde ele andava pela casa como um leão enjaulado. Mas de cinzas surgiu o Fênix, ele se tornou consultor de segurança para a ONGS, treinando ativistas em autodefesa não violenta. Sofia, agora adolescente, trouxe rebeliões próprias. Aos 13, ela se assumiu bi, namorando uma garota da escola, e o mundo escolar, ainda salpicado de preconceitos rurais quando visitavam Setúbal, testou-os. Bullying online atingiu, e Miguel, protetor feroz, quis confrontar, mas João mediou, mostre força ensinando-a a responder com arte. Juntos, criaram um workshop escolar sobre diversidade, Sofia liderando com desenhos que humanizavam identidades. António, surpreendentemente, defendeu-a em uma reunião familiar, minha sobrinha é perfeita como é, acordem. Um conflito maior eclodiu com a pandemia, Portugal em lockdown, isolando-os em Lisboa enquanto o mundo tossia medo. Miguel, com histórico militar, voluntariou-se para entregas médicas, arriscando-se novamente, e João, claustrofóbico criativo, lutou com bloqueio. Brigas surgiram, você se joga no fogo de novo, acusou João. E você se esconde na tela, rebateu Miguel. O Nadir veio em uma noite de blackout, velas tremulando, onde confissões fluíram, medos de perda, de inadequação. Sofia, mediadora mirim, os reuniu, vocês são minha âncora. Não soltem. O abraço familiar selou trégua, e eles emergiram mais unidos, João pintando murais virtuais de esperança, Miguel coordenando vacinas para comunidades vulneráveis quer. Pós-pandemia, oportunidades floresceram. Uma oferta veio, um documentário Netflix sobre heróis anónimos portugueses, centrado neles. Filmagens em locações icônicas, falésias do Algarve, ruas de Lisboa, reviveram memórias, mas também expôs feridas. Durante uma cena de reconstituição da tempestade, Miguel hiperventilou, flashback real demais, e a produção parou. Corta, gritou o diretor, mas João o levou para o mar, pés na areia, respire comigo. Você salvou, agora salve-se. O episódio virou o coração do filme, autêntico e cru, ganhando Emmys e diálogos globais sobre saúde mental militar. Socialmente, eles navegaram vitórias e retrocessos. Uma onda conservadora elegeu prefeitos hostis em cidades pequenas, fechando centros LGBTQ+, e Miguel liderou petições, marchando de novo.
João documentou, sua câmara testemunha silenciosa. Mas um twist pessoal veio com a gravidez de António esposa, um menino, e eles pediram que Miguel fosse o nome. Para honrar o que você me ensinou sobre força verdadeira, disse o irmão. O nascimento, em uma maternidade de Setúbal, foi catarse, Miguel segurando o bebê, lágrimas caindo, João ao lado com Sofia, uma tapeçaria familiar tecida de fios outrora rompidos. Sofia, florescendo na adolescência, ganhou uma bolsa para a arte em Londres, um ninho vazio iminente. Não chorem, papais, é só um voo, brincou ela na despedida no aeroporto. Mas o vazio doía, e quando separações passadas. Para preencher, eles adotaram um cachorro resgatado, um vira-lata manco, apelidado Tempestade, e viagens espontâneas reviveram Faíscas, um fim de semana em Óbidos, vila medieval onde juraram eternamente remendados. O legado culminou em uma fundação conjunta, Remendos de Portugal, apoiando jovens que querem carreiras criativas e militares, com bolsas e mentoria. Inaugurada em uma galeria do Chiado, com Sofia de volta para o evento, foi um triunfo, discursos, abraços, flashes. Miguel, olhando João através da multidão, sussurrou, da perna quebrada ao coração inteiro. Obrigado por ser minha surpresa. Décadas teciam suas tapeçarias sutis. Aos 50, Miguel e João, grisalhos mas inquebráveis, caminhavam as mesmas falésias do Algarve, mãos envelhecidas entrelaçadas, o mar eterno murmurando segredos. Sofia, agora artista renomada em Nova York, visitava com parceira e filhos, enchendo a casa de risos caóticos. Vocês são lendas, dizia ela, mostrando netos desenhos de Os Papais Heróis. António, avô orgulhoso, pescava com Miguel, conversas agora fluindo como vinho envelhecido, você me salvou mais que eu a você, irmão. Desafios persistiam, saúde frágil de Miguel exigia cheque PS, artrite de João limitava câmaras pesadas, mas eles adaptavam, drones para fotos, audiobooks para memórias de Miguel. A fundação cresceu, ramificando para Espanha e Brasil, uma rede de remendos transfronteiriços. Na mídia, eles eram ícones, palestras TED sobre amor resiliente, capas de revistas celebrando o casal que mudou Portugal. Um último twist veio quieto, uma carta anónima, de um jovem fuzileiro que lera o blog de Miguel anos antes, confessando como sua história o salvara de suicídio. Você consertou minha perna metafórica, escreveu. Lágrimas vieram, e eles responderam pessoalmente, convidando-o para jantar, um ciclo completo, Salvador salvo. No aniversário de 25 anos de união, sob o mesmo pôr do sol da tempestade original, Miguel ergueu uma taça, de estranho à alma gêmea. Às surpresas da vida. João brindou, e aos remendos que duram. O mar aplaudiu, ondas como palmas eternas, e em seus olhos, o que inicial, a chuva, o estalo, o resgate, era agora epílogo de uma saga de amor, provando que, nas fraturas mais profundas, o coração encontra sua verdadeira força.